Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à minha exposição do Evangelho de Lucas, a minha tradução do Evangelho de Lucas. Estamos agora no capítulo 10 e vamos com o verso 17. Os 70 estão voltando e dando relatório. Eu vou ler 17 a 20. Ora, os 70 voltaram com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se sujeitam a nós em teu nome. Aí ele disse-lhes: Eu fiquei observando Satanás caindo do céu como relâmpago. Atenção, eu estou dando a vocês a autoridade para pisotear serpentes e escorpiões, bem como sobre todo o poder do inimigo, e nada poderá lhes fazer mal algum. Contudo, não se regozijem porque os espíritos estão sujeitos a vocês. Antes, regozijem-se porque vossos nomes estão escritos no céu. Lá antes, de fato, Jesus não falou em expulsar demônios, mas, obviamente, funcionou, estão muito satisfeitos com isso. Agora, o verso 18 traz uma declaração muito interessante. Uma colocação curiosa. Olha só. Jesus dizendo, eu fiquei observando, o verbo esse, observando Satanás caindo do céu como relâmpago. Agora, vem cá, quando teria sido isso? Durante a vida terrena de Jesus não foi. Muito interessante essa colocação. Jesus sabia perfeitamente que ele era Jeová Filho. Então foi enquanto Jeová Filho, assim, antes da encarnação, lá atrás, que ele tinha observado isso. Aliás, sempre que já observamos, ele com 12 anos de idade, menino, já sabia quem ele era. Bom, muito interessante. Agora, o que vem ao nosso caso é o verso 19. Atenção, eu estou dando a vocês a autoridade para pisotear serpentes e escorpiões, bem como sobre todo o poder do inimigo. Eu preciso comentar aqui uma questão muito séria, é uma variante textual, mas esta é séria. Em vez de estou dando, talvez 2,5% dos manuscritos gregos de qualidade objetivamente inferior trazem dei, no pretérito, no passado. E não é que são seguidos pela nova versão internacional, a linguagem de hoje é atualizada, contemporânea, assim noite adentro. Isso é um erro sério. Jesus disse isso falando talvez 4 meses, ou faltando, perdão, talvez 4 meses para a sua morte e ressurreição. Ele está se dirigindo aos 70, não só aos 12. O Senhor estava falando do futuro, não o passado. Um futuro que nos inclui a nós, hoje. Então, eu estou dando futuro a vocês. E se vocês, além dos 70, provavelmente tinham os 12 e, quem sabe, outras pessoas ali também. Mas isso aqui é para nós também. Agora, vamos atentar para o conteúdo. Quando ele diz autoridade para pisotear serpentes e escorpiões, obviamente isso aí não é para ser levado literalmente. Como assim? Ora, para você esmagar um escorpião de verdade, você não precisa de poder do alto, não. Basta um chinelo. Se você for rápido, você pode até fazer descalço, mas eu prefiro um chinelo. Matar um cachorro, eu vou querer um pau, mas ninguém precisa da ajuda de Deus para matar um cachorro. Cachorro, perdão, estou com cachorro na mente.
cobra, uma cobra peçonhenta, uma serpente, e você não precisa de poder de Deus para matar uma cobra. Você pode matar com um pedaço de pau, como for. Prosseguindo, e também sobre todo o poder do inimigo. Agora, o que Jesus queria com serpentes e escorpiões? Eu entendo que ele está falando, obviamente, de uma coisa outra. Mais de uma vez, Jesus chamou os fariseus e outros desse tipo assim de serpentes, raça de víboras. Outro momento dizia, o vosso pai é o diabo, só que o diabo é a antiga serpente. Então, se teu pai é uma cobra, você é uma cobrinha, fatal. Então, eu entendo que as serpentes aqui, Jesus está falando de seres humanos que se venderam ao serviço de Satanás. São serpentes. Jesus mesmo falou assim. Chamou esse pessoal dessa forma. Então, aí então, os escorpiões seriam o quê? Talvez os demônios, ou então os humanoides, que é cria de demônio com mulher, que ainda existe hoje, com toda certeza. Eu vinculo este texto com aquele texto no final de Marcos 16, lá pelo verso 18, onde as suas Bíblias, vamos dizer, pegarão em serpentes, coisa que vai. Ok, embora uns e outros tenham levado isso literalmente, tenha uma seita nos Estados Unidos onde o pessoal entende que tem que pegar em cobra peçonhenta. Se você está cheio do Espírito Santo, não vai acontecer nada. Se a cobra te morde, se picar, é porque você não estava cheio do Espírito. Eu respeito a sinceridade, mas eu entendo que eles estão sendo levados por uma compreensão inadequada do texto. Acontece que esse tal de pegar, o verbo pegar lá em Marcos, a área semântica desse verbo pegar é muito abrangente. É um horror de tipos de pegar lá dentro. E um dos tipos principais é o tipo de pegar que faz um gari com um saco de lixo. Ele pega no saco, mas não pega para ficar com o saco. Não, é para jogar, levar. Então, eu traduzo remover. Removerão serpentes. Como imediatamente antes falou de demônio, expulsarão o demônio, então eu entendo que no caso ali, a serpente exatamente seres humanos vendidos ao inimigo. Eu confesso que eu ainda estou clamando a Deus, pedindo que Ele me revele como é que cabalmente a gente faz para remover serpente. Eu acho que tem um sem fim de serpentes na coisa pública que bem que poderiam ser removidas para o bem do país. Deus não me revelou ainda, quem sabe porque não é esse o ofício que Ele quer para mim. Eu tenho outro serviço que tenho que fazer. Se eu pudesse realmente agir nesse terreno, eu iria esquecer meu trabalho com o texto e estaria lá fazendo limpeza na Praça dos Três Poderes. Deus tem seus próprios propósitos. Se Ele não me revelar a mim, quem sabe vai revelar a um de vocês, ou outrem. Agora, o que quero aqui é bem como sobre todo o poder do inimigo. Vem cá, Jesus está nos outorgando autoridade sobre todo o poder do inimigo. A autoridade manda em poder. Eu estou dando, falando de então. Como em Mateus 28, verso 18, o soberano Jesus declarou que ele detém toda a autoridade no céu e na terra, isso depois de ressurreto, claro então que ele pode nos outorgar uma pequena parcela dela. Ele está perfeitamente dentro de sua competência para fazer isso. Nos delegar uma parcela dessa autoridade. Agora eu quero me deter aqui, no entanto, como é que funciona na prática exercer poder ou autoridade sobre todo o poder do inimigo. A autoridade manda em poder, mas já que temos acesso ao poder sem limite de Deus, está em Efésios 3:20. Aliás, eu quero ler isso.
Isso aqui é muito importante. Efésios 3:20. Vai assim o texto. Ora, há aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Opera, esse verbo opera está no tempo presente, então é um poder que está ativamente operando na gente. E esse poder que está ativamente operando na gente está aí para fazer mais do que sejamos capazes até de pensar. Agora, o que eu consigo imaginar exatamente representa o raio da minha atuação. Eu não consigo agir fora daquilo que eu sou capaz de pensar ou imaginar. Aquilo é o limite. Eu não vou fazer nada fora, não, nem há como. Então, o poder é limitado por aquilo que eu sou, mas não por aquilo que o poder é. O poder é sem limite quanto a Deus. A utilização do poder cá embaixo fica limitada por aquilo que nós somos, ou cremos ou não cremos, ou enfim. O que eu quis demonstrar, no entanto, é que o poder de Cristo que está ao nosso alcance é sem limite. Então, assim sendo, nós não precisamos do poder de Satanás. Não devemos fazer uso desse poder, mesmo se pudesse, tendo autoridade para tanto, porque, primeiro, não devemos de dar satisfação a ele nesse sentido, mas também, como ele é muito sagaz, facilmente pode nos enganar e levar a fazer uso que não deveríamos. Agora, em seguida, aqui diz, e nada poderá lhes fazer mal algum. Parece-me, então, que o enfoque aqui do uso da autoridade sobre o poder do inimigo é para a nossa defesa, nos proteger. Eu faço isso todos os dias. Todos os dias eu proíbo, na autoridade que Cristo nos delegou, qualquer uso do poder de Satanás contra mim. Agora, eu entendo que nós temos que ser específicos, pelo menos na minha experiência. Eu até já tentei amarrar Satanás vezes por todas até o fim do mundo, mas não funcionou. Por que não? Não sei. Mas, presumivelmente, porque o plano de Deus inclui que o inimigo continua atuando neste mundo. E não sou eu que vou atrapalhar o plano de Deus. Eu entendo, pois, que nós podemos pôr limite à ação do inimigo. Nós podemos proibir de atuar aqui, ali e acolá. Não podemos colocá-lo totalmente fora de ação, pelo menos assim me parece. Aí, no entanto, fica a pergunta, como exatamente devemos proceder? Eu quero que possamos ser práticos. Isso aqui tem que ser uma coisa que funciona. Tem que funcionar para nós. Então, como é? Convido a atenção para Efésios capítulo 6 e verso 17, que está falando da nossa armadura e, mormente, a espada do Espírito. Agora, uma espada, você sabe, é uma arma para ofensiva, mas também é usada para defesa. O texto nos diz que a espada é a rema de Deus. Rema e não logos. Quer dizer, a palavra de Deus tem que ser falada, tem que ser aplicada. Mas, claro, pense só um pouco. Que adianta uma espada que é deixada na bainha? Por mais maravilhosa que possa ser a nossa espada, veja Hebreus 4, verso 12, mas para produzir efeito tem que sair da bainha. Ora, claro, a palavra precisa ser falada ou escrita ou aplicada de forma específica. Agora, na Bíblia nós temos muitos exemplos onde pessoas fizeram o poder de Deus entrar em ação por falar.
O nosso mundo começou com uma palavra criativa de Deus. Deus falou, Gênesis tal e tal. Você vai ver, Moisés falou, muito, aliás. Elias falou, Eliseu falou. O próprio Jesus falou e foi muito. Ananias falou, Pedro falou, Paulo falou. Tem muitos textos aqui que não vou ler, mas você pode ver, baixando o Apêndice, pode ver isso. Está tudo aqui. E daí? Eu entendo que nós temos que falar. Literalmente. Nós temos que dar ordem na autoridade de Cristo, quer dizer, proibindo a ação do inimigo, e neste caso, nessa pessoa, este momento, enfim, de forma caso por caso. Entendo assim? Temos que falar. É assim que nós fazemos o poder funcionar. Isto é, fora do nosso corpo. Nós queremos, assim, fazer diferença, limitar a ação das pessoas outras. Eu faço isso sempre. Se eu estou sempre na rua, eu proíbo que Satanás use qualquer coisa contra mim, de qualquer espécie. E principalmente se eu enxergo assim algum cara meio mal, tal. Aliás, eu digo outra coisa, se você vai a uma clínica, você vai fazer assim exames clínicos de sangue, de outra coisa, você tem que proibir qualquer ação do inimigo, mesmo na avaliação de sua amostra, senão vai voltar um resultado equivocado e vai levar o médico a prescrever coisas que vão te fazer mal, enfim, se fazer. É que o outro lado é sagaz e malvado mesmo. Ele é muito malvado, fará tudo para nos prejudicar. Só que nós temos defesa, nós temos poder maior do que ele, temos autoridade sobre o poder dele. Só que nós temos que usar. Se ficar parado, calado, não vai resolver. Nós temos que entrar em ação. Pronto, então vamos voltar aqui. O verso 20, Jesus diz, olha, muito melhor do que ficar satisfeito porque conseguem expulsar demônio, devem regozijar-se porque seu nome está escrito no céu, com certeza. A principal coisa é ter o nome escrito no céu, e isso se faz crendo para dentro do soberano Jesus. Vamos prosseguir então. Eu vou ler verso 21 só porque ele fica sozinho. Depois eu vou ver os versos 22 e 24. Então, 21 sozinho. Naquela mesma hora, Jesus exultou no seu espírito e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas de sábios e inteligentes e as revelaste a bebês, entre aspas. Sim, Pai, porque assim foi de teu agrado. Agora Jesus chama o Pai de Senhor do céu e da terra. Primeiro, no entanto, não é de grande diferença, mas no primeiro verso, seu Espírito, sua Bíblia, quase todas as Bíblias têm Espírito com E maiúsculo, como se fosse o Espírito Santo. Eu coloco aqui com E pequeno, que eu entendo que Jesus regozijando no seu próprio Espírito, não no Espírito Santo, no seu próprio Espírito. Não deve fazer tanta diferença assim, mas é assim que eu entendo. Aliás, tem 3% dos manuscritos gregos que até acrescentam santo para matar a charada, como se diz. Agora, no verso 22, chegamos a um caso um pouco mais complicado, mas primeiro eu vou ler 22 a 24. Voltando-se para os discípulos, ele disse: Todas as coisas me foram confiadas por meu Pai. Também ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E dirigindo-se mais particularmente aos seus discípulos, ele disse: Abençoados são os olhos que veem as coisas que vocês veem. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver as coisas que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir as coisas que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. É preciso entender o que está em jogo aqui no
verso 22. Seguinte. Uns 10% dos manuscritos gregos omitem e, voltando-se para os discípulos, ele disse. Isso está na maioria das versões. O que não é bom. Por que não? Porque isso confunde a citação. Olha, no verso 21, Jesus estava se dirigindo ao Pai. Mas ele parou com foi de teu agrado. Foi aí que a conversa com o Pai parou. Então, todas as coisas me foram confiadas. Aí ele está se dirigindo aos discípulos, não mais ao Pai. Mas as versões que cortam fora e voltando-se para os discípulos, aí vai ser, Jesus segue falando, né? Sim, Pai, porque assim foi de teu agrado, todas as coisas me foram confiadas por meu Pai. Não dá. Aí, obviamente, há um desencontro. Ele não está mais falando ao Pai. Foi-me confiado por meu Pai, ele falando com o Pai, não dá. Aí não está certo. Então, vamos seguir os 90% dos manuscritos que corretamente colocam, que dão início ao verso 22, assim, voltando-se para os discípulos, ele disse, aí sim, o que segue, obviamente, foi dirigido aos discípulos. Então ele vem, todas as coisas que foram confiadas por meu Pai, ninguém sabe quem é o Pai, o Filho que é Pai, e o Pai a não ser o Filho, atenção, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aí a questão, se é que Jesus vai me revelar a mim o Pai, ele tem essa competência. No caso, ele tinha já essa competência, aparentemente, andando nesta terra. Ele está falando assim. Mas o verso 23, ele diz, o texto diz mesmo, dirigindo-se mais particularmente aos seus discípulos. Eu entendo que os discípulos, no verso 22, é mais abrangente. Estavam aí os 70, além dos 12 e tal, quer dizer, quem sabe outras pessoas. Então, entendo que aqui, no verso 23, Jesus está se dirigindo exatamente ao 12. Por quê? Porque eram eles que tinham acompanhado ele, vindo tudo que ele fazia, ouvindo tudo que ele falava. É isso que, então, Jesus agora vai comentar. Diz, abençoados os olhos que veem o que vocês viram, ouviram o que você está... Profetas, exatamente, você pode saber com certeza que aqueles 12 homens, os primeiros discípulos, tiveram um privilégio não usufruído por mais ninguém, quer antes ou depois. Outras pessoas presenciaram uma parcela, mas os 12 tinham visto tudo. Então, de fato, foram privilegiados nesse sentido. E Jesus comenta isso.